Olá, pessoal. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Como falei no último episódio, nós tivemos que dividir em 3 partes sobre os temas que eu postei lá na caixinha de pergunta há um tempo atrás. E aí vocês interagiram bastante. E aí, como teve bastante interação, o papo acabou fluindo e para não ficar uma coisa muito extensa, nós dividimos. Hoje o tema vai ser sobre relacionamento à distância. Eu quero saber o que você acha. Vamos lá, vai ser um pouco complicado, porque assim, eu acho que já teve fases da minha vida e tinha fases que eu achava que dava pra você conhecer uma pessoa à distância, começar um relacionamento e depois se conhecer. Hoje em dia, com o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meu jeito de ser, eu acho que você consegue sim manter um relacionamento à distância. É possível. Não vejo um problema. Mas eu acho que você primeiro, na minha visão, sem julgamentos e tal, é mais interessante quando você conhece a pessoa primeiro ou já tem algum relacionamento primeiro. Por exemplo, vamos supor que a gente namora há 3 anos. Vai fazer quase 4 anos. Surge uma oportunidade de eu estudar fora. E aí eu vou ficar fora 1 ano. Eu acho que de boa. Mas é muito mais fácil. Diferente. Sim, exato, mas aí é o que eu tô falando. Em questão de relacionamento à distância, antigamente, cara, eu já tive relacionamento à distância. Tá? Basicamente. Eu não lembro, eu acho que se eu tiver tido, foi só na época de Orkut, que se conhecia na internet, algo do tipo. Então, eu já tive relacionamento à distância do tipo da pessoa morar em outra cidade, ainda era dentro do estado do Rio, mas era bem distante. E a gente só se via, tipo, uma vez ao mês. E aí era muito complicado, porque primeiro que eu tava no meu auge dos 18 anos. E aí a pessoa era mais velha. Aí também entra um pouquinho da questão do ciúme. Porque é aquilo, a pessoa era mais velha e tal, e eu tinha um certo ciúme também, que a gente falou no episódio da semana passada. Mas o ciúme com ele era até, tipo, bem controlado com a experiência que eu tinha, sabe? Tipo, eu não tinha muita experiência, não tinha muita maturidade, mas o ciúme era de boa. Só que o relacionamento à distância funcionou. A gente se encontrou algumas vezes e tal. Eu ganhei É uma história que eu posso falar sobre histórias de traição. Eu tenho. Eu ganhei um par de chifres. Não, eu ganhei um notebook, mas eu falo depois sobre essa história aí. Uau, várias revelações. Mas hoje em dia eu não conseguiria. Na verdade, eu não teria muita paciência de começar um relacionamento à distância e manter. Se eu já conhecer a pessoa, beleza. Já conheço, já sei como é que é a pessoa, já sei que funciona. Porque é muito fácil você ficar trocando mensagem, ficar trocando videochamada. É muito fácil. Nudes, algo desse tipo. É muito simples, mas você saber se aquela pessoa você quer se relacionar, aí já é outra história. Hoje em dia você pode botar, tipo... Ah, tá tudo bem. Aí você bota pro chat GPT responder com uma mensagem fofa e você responde a pessoa. Hoje em dia, assim, gente, eu é mais fácil. Medo. Eu tenho muito medo de estar próximo do André e o André fazer isso comigo. Porque o chat GPT na vida dele é luxo, é tudo. Então, assim, hoje em dia, cara, um relacionamento à distância, cara, usa o chat GPT. Vai te dar menos dor de cabeça e ainda vai te ensinar muitas coisas. É isso, né? Tipo, eu particularmente... Se fosse nessa situação em específico de ter um relacionamento à distância por conta de oportunidades profissionais, educacional, enfim, no geral, ok, eu já tenho um relacionamento com você, você teve uma proposta de ir para outro estado, outra cidade, tudo bem. Agora, por exemplo, eu conheci a pessoa na internet. Eu tenho conhecidos que fizeram isso, tá? Conheceu uma pessoa na internet, trocou e manteve o relacionamento à distância e hoje vão casar. Tiveram pessoas. Sim, pode dar certo. Sim, mas eu acho que na minha situação atual eu não... Pra conhecer, pra desenvolver, porque eu não tenho muita paciência de conversar. Eu não tenho paciência de ficar gerando conversa ali com a pessoa pra conhecer. Não tenho paciência. Tipo...
quando a gente se conheceu. Foi lá, a gente ficou, conversou, ficou e teve a química. Aí sim deu vontade de continuar. Agora, caraca, e aí? O processo de se conhecer. Tipo, eu tenho muita preguiça. Mas vamos supor, você tá num relacionamento à distância. Uhum. Não comigo. Tipo, conhecer uma pessoa, namora à distância. Quero. Como é que você conseguiria superar a falta do contato físico? Se fosse um relacionamento fechado. É isso, tipo, eu fico pensando, caraca, tem o financeiro, porque pra você encontrar a pessoa você vai ter que gastar passagem de ônibus, de avião, enfim, jegue, burro, qualquer coisa, mas me preocupa com isso, tipo, eu vou querer estar sempre encontrando a pessoa, aí já vai pesar o lado financeiro, e num relacionamento o lado financeiro, pra quem tá se conhecendo, pra quem tá se envolvendo, é uma coisa importante. Porque se você tá conhecendo a pessoa, você tem que sair. Pra sair tem que gastar dinheiro. Pra ter dinheiro tem que trabalhar. E aí a pessoa mora longe. Sabe? É um pouco complicado, eu acho. É um desafio que tem o relacionamento à distância, né? Sim. Eu já disse em algum episódio da gente, que a gente falou, que eu não tenho problema nenhum em arriscar. Só que eu acho que eu arriscar para um relacionamento à distância, acho que não é comigo. Não é algo que eu quero, que eu planejo, eu tenho em mente um dia. Pulando rapidinho pra parte que a gente botou caixinha de pergunta e tudo mais, teve um seguidor que botou que teve um relacionamento à distância, que cada um morava numa ponta da cidade, e a distância era 20 quilômetros. Tipo, na hora eu fiquei, cara, isso pra mim não é tão a distância assim, não. 20 km é daqui pra minha mãe. Isso é distância? Não. Então a gente namorou à distância. Você morava em Niterói, outra cidade. Mas então, isso daí eu não acho tanto uma distância, porque assim, o meu relacionamento que eu fiquei lá com o embuste de 5 anos, eu morava em Campo Grande e ele em Laranjeiras, eram 70 quilômetros de distância. Tipo, por exemplo, eu moro no Rio, a pessoa em São Paulo. Eu moro em São Paulo, a pessoa mora em Minas. É uma distância que demanda um valor financeiro maior, Sim. Porque você tem que pegar um ônibus de viagem, você tem que pagar um voo, se for o caso. Então, assim, relacionamento à distância nesse sentido. Quando mora Campo Grande e Niterói, poxa... Então, é porque eu achei engraçado, tipo, 20 quilômetros, mas é aquilo, né? Tipo, eu acho que a gente tá muito acostumado com distâncias de 50, 60 quilômetros, às vezes até 100 quilômetros, se é algo pouco. Por exemplo... um exemplo, tá? Eu não sei se eu tô solteiro, vou conhecer alguém, vou me relacionar com uma pessoa que mora em Arraial do Cabo. É longe. Só que eu e você não é longe. Nós vamos, a gente geralmente vai de 15 em 15 dias. Lá, final de semana sim, final de semana não. Então, assim, é complicado, né? É engraçado essa parada. Mas é porque, tipo... Distância relativa. Tipo, eu tô indo com você pra curtir com você, pra ficar com você. Não tô indo para te encontrar. Eu estou indo com você. Uhum. Eu acho que tem uma diferençazinha aí. Mas mas é aquilo, distância é muito relativa. É muito relativo. E eu de acho fato, que no quando fogo, a gente eu acho quer... que também no fogo no cu. Quando a gente quer muito. Foda-se, nem liga. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que até botou na caixinha de pergunta também, que, tipo, ela mora aqui não, mora em outro município, que é Nova Iguaçu. A namorada dela mora em Juiz de Fora. Tipo, é muito distante. Uhum. E ela, inclusive, vai casar. Ela já tá noiva e vão casar. Então, de fato, quando quer muito, faz. Mas não é algo que eu, Júnior, tenha sei lá. Não sei, pode acontecer também. Nunca digo nunca, mas não é algo que tá... Eu vou te falar que tem a história de um conhecido meu, que ele tinha um relacionamento à distância, só que junto um pouco do episódio também sobre golpes, porque ele tinha um relacionamento à distância e tal, e aí ele encontrava com o boyzinho dele lá, ou às vezes o boyzinho ia encontrar com ele aqui, só que eu não sei exatamente, mas eu acho que ele ajudava custear essa distância, né? A passagem, alguma coisa assim. Só que eu sei que ele levou um golpe do boy.
E aí, assim... O seu conhecido. É, o meu conhecido. Meu então, assim, Deus. essa questão da distância ainda também pode gerar várias questões com relação a golpes. Teve já casos de pessoas que conheceram outras pessoas à distância que as pessoas pediram dinheiro. Não teve um caso de um cara que namorou durante anos com uma modelo? Teve esse caso. Aí teve o caso de uma senhora, ou foi uma mulher que achou que tava namorando Johnny Depp. E aí o Johnny Depp pedia dinheiro pra custear o processo que ele tava passando. Então, assim... É muito doido, né? É muito doido. Então, essa questão do relacionamento à distância, hoje em dia, tem uma facilidade muito grande de você conhecer pessoas, você interagir com pessoas, você poder dialogar em tempo real com as pessoas, mas também tem o problema de que você, às vezes, não sabe quem tá, sabe, tipo... atrás da câmera. Uhum. Sabe, hoje em dia exemplo, tem tanto filtro que você, teve um relacionamento à distância, será que é aquela pessoa mesmo? Teve a novela também, que acabou agora, Travessia. A Travessia, que um cara se passava por uma blogueira pra poder ver a garota nua, e depois começou... Tem isso, pode ter também. Tinha um programa da MTV, que era o Catfish. Também. Cara, era a quantidade de gente que tinha um relacionamento à distância. E as pessoas, a grande maioria, as pessoas eram fakes, entendeu? A grande maioria. A grande maioria, as pessoas eram totalmente diferentes. E também tem casos, né? Alguém me mandou outro dia, ou tava vendo em algum programa, acho que eu tava vendo em algum programa comercial, assim, o cara que ia conhecer uma mulher, foi no YouTube, o cara ia conhecer a mulher, e parecia que tava tudo bem, porque o cara era exatamente o cara da foto, a mulher era exatamente a mulher da foto, os dois muito bonitos e tal, parecia que ia ser assim, encontrou perfeito, maravilhoso. Aí foram fazer um encontro e foram gravar. Chegou lá, eles de fato eram pessoas, tipo, não tinha nada de diferente do que eles conversaram. Eles ficaram, tipo, parecia que ia dar tudo certo. E aí no final a mulher falava, só tem um problema. Aí ele já ficou, o que foi? E aí ela fala, eu tenho um namorado. Então assim, What the fuck? É complicado, porque no relacionamento à distância, às vezes, você não consegue conhecer a pessoa por completo. É porque, assim... Essencialmente, às vezes, a gente conhece. É porque, assim, na internet, a gente só mostra o que a gente quer que a pessoa veja. Uhum. Então, eu parto desse princípio, tipo... Caraca, como é que eu vou confiar ou vou entregar essas coisas assim, tipo, de mão beijada pra pessoa, sabe? Eu penso muito nisso. Mas há quem namore, há quem faça, Sem há quem queira julgamentos. conhecer. Exatamente. Isso lembrando que é somente a nossa humilde opinião. E que dessa vez a gente concordou, que nem sempre a gente vai concordar. Sim, sim, sim. Mas assim, se a gente for pensar, né, pra quem tem um relacionamento e tal, como é que você acha que seria a melhor forma de manter a comunicação à distância? É porque aí pode se tornar também uma coisa um pouco doentia, porque aí vai ter talvez um ciúme excessivo de... Tipo, ficar mandando mensagem o tempo todo, né? O tempo todo, ou de só se comunicar com videochamada e... Porque a gente vê casos assim, existem pessoas que são assim. Faz uma videochamada pra ver onde é que você tá. Onde você tá, tô em casa, vou te ligar. E liga de videochamada pra ver se tá. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter uma cabeça, tipo, muito foda pra poder conseguir não se ligar nessas paradas. A gente já falou em alguns episódios também, a gente fala, conversando entre a gente, com amigos, que, caralho, se for acontecer alguma coisa, vai acontecer do seu lado. Não tem como a gente controlar mentira, traição. O que acontece muito, pelo que eu prezo, é conversar, esclarecer e alinhar tudo. Porque tudo que é conversado é muito bom. Mas eu acho que pode ser uma coisa um pouco doentia, eu vejo assim. Então, pensando aqui, por exemplo, vamos supor, tá no relacionamento à distância e tal, cara, a primeira coisa, a pessoa tem que estipular mais ou menos um horário que pode conversar numa boa. Porque eu acho que às vezes, vamos lá. Eu acho um pouco complicado, Calma. porque um relacionamento vai regrar alguma parada. Não é questão de regrar. O que acontece?
Normalmente no início do relacionamento, a gente sempre tenta conversar com a pessoa o máximo de tempo possível e a quantidade máxima que a gente pode. O tempo todo a gente tá querendo trocar, tá querendo conversar e tudo mais. Só que eu acho que ao longo do tempo que esse fogo vai abaixando, você tem que entender e começar... E tipo, a pessoa, né, com quem você conversa, se seu fogo abaixar antes do dela, ela vai começar a entender que tem alguma coisa errada. Porque você não vai estar falando tantas vezes, por tanto tempo, quanto ela gostaria e como era no início. Aí bate aquela, pô, será que ele tá com outra pessoa? Exato. Então eu acho que assim, começou, tá no relacionamento à distância e tal, se ficar tudo bem claro, falar, cara, a gente entende que como tá no início, a gente vai falar o tempo todo. Mas isso não necessariamente vai ser uma coisa de rotina, entendeu? Porque, cara, às vezes você tá trabalhando, às vezes você tá ocupado. Só que, por exemplo, a sua fala é um tanto quanto problemática. Porque, por exemplo, quando você tá conhecendo alguém, caralho, você quer ter interesse naquela... Você tem interesse naquela pessoa. Você tem aquela sede de estar sempre falando, querendo saber como é que tá o dia da pessoa. É normal, eu acho isso. Eu só tô falando que agora, assim... tipo, pô... No início vai ser assim. Todo mundo sabe que no início são mil flores. Sim, não, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Tem gente que não entende, tem gente que acha que... se ficou 1 hora sem falar comigo vai ser um problema. É isso que eu tô querendo dizer. Mas aí é a parte do doentinho que eu falei que isso pode se tornar. Só que se ficar assim, tipo, a gente sabe que... Deixar bem claro assim... A gente sabe que a gente vai falar o tempo todo e tal, mas você sabe que em algum momento a gente não vai se falar tanto. Porque eu vou estar trabalhando, vou estar ocupado com o trabalho, você vai estar ocupado com o trabalho, pode estar ocupado com a família, com os amigos, então tem que entender, né, botar uma regra nem nada, mas é só entender que tem momentos que você não vai falar e tá tudo bem. Só que, por exemplo, o que eu entendi, o seu modo de pensar. Só que, na grande maioria das vezes, no início, as pessoas não querem pensar nesse tempo. Vou estar ocupado. Ser racional. Porque a gente fica naquele fogo, naquela ansiedade, naquela vontade. Porque o único meio de contato com a pessoa que a gente tem interesse é ali, é troca de mensagem. Então, eu acho que... sei lá, é um banho de água fria. Você começar qualquer relacionamento à distância já assim, vai ter momentos que eu não vou falar. Caralho, a gente sabe. Vai ter momentos que você vai querer dormir de tarde, vai estar na rua. E é normal, aí você vai... Pô, tô na rua, tô um pouco ocupado agora, daqui a pouco eu falo contigo. É normal, agora eu acho que jogar um banho de água fria, assim, feio da tua parte. Vai ser igual... Você não tá, bem. A gente podia tomar um suco, né? Tô sem tempo. Tipo assim. Tipo, eu quero falar contigo, mas vai ter momentos que eu não vou falar contigo, tá? Pô, não é assim, é tudo algo natural. Mas é óbvio que, é o que eu falei, pode desencadear coisas muito excessivas. Os ciúmes de possessividade, sei lá, loucura, os surtos, sei lá, enfim, pode acontecer um monte de outras coisas. Mas foi o que falaram no episódio de ciúmes. Se for algo tudo bem conversado, tudo alinhado, acho que pode fluir. Que de fato acontece muitas das vezes. Inclusive tem a Amanda, que a gente conhece, que conheceu distante, manteve, ela ia final de semana sim, final de semana não, ela ia pra lá, a menina vinha pra cá, e hoje elas estão dando um passo a mais no relacionamento delas. Sim. Muitas pessoas conseguem se adaptar a isso, muitas não. É óbvio que, no caso dela em específico, facilitou um pouco, porque ela trabalha uma grande maioria de home office, então acaba flexibilizando mais ela de estar lá mais tempo. Mas, por exemplo, eu que trabalho de segunda a sexta e sábado sim, sábado não. Então seria um pouco mais complicado de, tipo... Eu ir de 15 em 15 pra lá. Vou sair sexta-feira, 7 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, e vou direto pra São Paulo, por exemplo. Tipo, vou estar muito cansado. Aí vai chegar lá, a pessoa vai querer sair comigo. A gente, sabe, vai ser um desgaste. Enfim. Mas, como eu disse, há quem faça. Há quem goste, há quem queira. Eu acho que por isso também que eu não teria. Porque assim...
Eu penso num todo. Minha cabeça não para em momento nenhum. Eu penso em várias possibilidades, tanto pra positivas quanto pra negativas. Tipo, eu vou chegar lá cansado, vou chegar lá de madrugada na sexta-feira. Aí a pessoa vai me esperar. E sábado eu tenho que acordar cedo, manter um dia inteiro. Pô, de noite vamos pra balada, vamos sair, vamos num barzinho com os amigos. Vou ter que estar sorridente, tá de boa pra ir. E aí domingo, aí fica naquela correria do dia todo, passa o dia todo na rua, não consegue descansar, de noite você vem embora porque na segunda você trabalha de manhã. Então acaba se tornando uma coisa muito cansativa. E durante a semana você não descansa direito, porque tem a rotina de trabalho, tem os afazeres pós-trabalhos, tem responsabilidade de arrumar casa, enfim. É um monte de coisa que agrega e desagrega também, Que pra mim, dificulta. num relacionamento à distância. Eu tenho outras pessoas conhecidas, amigos, que tiveram relacionamentos à distância. Alguns foram meio loucos, que eu falei, olha, cuidado, você não conhece. E com o tempo fui vendo que de fato era loucura. Teve nosso amigo também, que a gente sempre menciona ele nos episódios, que é o Ian. Ele conheceu uma pessoa de Curitiba. Ele foi pra Curitiba pra conhecer a pessoa. Não pensou duas vezes. O atual namorado dele, ele mora aqui no Rio, Nova Iguaçu, o namorado dele mora em Cabo Frio. Eles mantêm um relacionamento à distância. Então tem gente que faz, tem gente... Sim, tem gente que dá super certo. Exatamente. Tem gente que dá certo? Não, mas continua. Ai, que horror. Mas é isso. Há quem goste, há quem queira, há quem faça, mas a minha opinião é essa. Tipo, eu acho que eu não consigo ver de uma maneira boa e saudável. Mas... Pra você. Pra mim, a minha opinião, minha opinião. Não, tá. Só pra esclarecer que Lembrando é pra que você. é minha, Tá. Então, e eu também acho que assim, eu também não conseguiria lidar com relacionamento à distância, mas pra quem tem relacionamento à distância, o diálogo vai ser sempre a melhor opção. Não só pra relacionamento à distância. Pra qualquer relacionamento. Diálogo sempre é a melhor saída. É engraçado, porque, caraca, eu sempre achei que na minha juventude era muito mais fácil você arrumar um relacionamento à distância. A gente conhecia na internet. Na adolescência a gente não tinha muito essa disponibilidade de encontrar a pessoa, porque a gente precisava dar justificativas para os nossos pais, para quem cuidava da gente. Então hoje em dia é muito mais fácil a gente sair do virtual e ir pro presencial e conhecer, e ter a troca. Enfim, por isso que hoje em dia se torna muito mais fácil. Seguindo nessa questão aí, vamos falar um pouco sobre o que a galera mandou pra gente sobre relacionamento à distância. Sim. E vou te falar, tá bem meio a meio. Porque teve gente que falou que já teve, não sabe se teria novamente, porque a experiência dele foi péssima com relacionamento à distância. Então, assim, é complicado. Teve outra pessoa que falou que já teve, namorou durante quase 2 anos à distância, e ele tinha 16 anos. Ele falou pra mim que terminou porque fez 18 anos e não tava mais afim de ficar esperando, sabe? Tipo, essa distância. E aí eu mandei pra ele, né? Aí ele falou que conheceu o boyzinho dele à distância ano passado. Tipo, depois de muitos anos, já tinha terminado. Só que eu acho que eles fizeram alguma viagem que calhou de estarem próximos e eles se conheceram pessoalmente. Que até então eles nem se conheciam. Mas mantiveram um relacionamento de 2 anos. Ah, eu não conseguiria, tipo... E ele falou que era fechado ainda. 2 anos sem ficar com ninguém. Fechado, na verdade, fechado não. Os dois não sabiam que os dois faziam coisas afora. Não. Porque não é possível, gente. A carne pede. Tá. Meu amigo falou que não fez nada, então vou achar que não fez nada. Vou confiar nesse amigo. Anos. Tá, vou confiar nesse amigo. Teve gente que falou que já teve relacionamento à distância, que durou de janeiro de 2021 até janeiro de 2023. Pandemia, galera. Tudo bem. Tudo bem, vai. Plausível. O menino era do Pará e o outro era de São Paulo. Hoje, eles estão morando juntos em São Paulo. Então, foi um relacionamento à distância que deu certo. Sim. E eles estão juntos até hoje. E teve gente que falou que teria um relacionamento à distância tranquilamente se a pessoa bancasse a distância. Tipo, bancasse as passagens. E só se foi de avião. Não serve de ônibus, não. Teve gente que botou, teria a distância e aberto somente. Então, se fosse a distância e fosse relacionamento aberto, teria. Então não seria um relacionamento à distância. Conversaria com um amigo que mora em outro estado e ficaria com outras pessoas aqui no Rio, por exemplo. Acho que é meio louco isso. Mas também não deve ser assim, tipo, aberto aos caralho, sabe? Tipo,
é aberto você ir pegando todo mundo aqui no Rio e tendo um relacionamento. Acho que não. Mas eu acho que, sei lá, é muito complicado porque relacionamento cada um sabe do que vive. Uhum. Teve uma pessoa que colocou, depende da disponibilidade dos encontros. Tipo, se for final de semana, se for 15, mês a mês. Teve pessoas que colocaram, impossível, não dá pra sobreviver sem carinho. Ai, muito carente, amigo. Esse é muito carente. Não, carinho pode ser um carinho no... Não, tô brincando, sim. Não funciona, tentei. E estou tentando outra vez. Afinal, desistir não é legal. Achei interessante. Esse é bom. Não funciona, mas eu tô tentando de novo. E não vai funcionar de novo. O não eu já tenho. Eu vou em busca da humilhação, né, amigo? Entendi. Nunca. Outra pessoa, nunca. O chifre rola do lado, imagina a distância. É uma questão que pode acontecer. Achei bem sensata. Minha amiga, você nunca passa frio, porque você sempre tem razão. Você sempre está coberta de razão. Teve gente também que falou que teria, mas só se tivessem planos pra morarem juntos. Teve gente que falou que não teria, não funciona. Não. Já tive e fui corna. É uma possibilidade, a gente já falou aqui. É uma possibilidade, na verdade, muito grande. Sim, sim. Outra pessoa falou que não teria. Eu tenho. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Essa pessoa que mandou, eu entendo, porque... Eu entendo essa pessoa porque, na verdade, não é muita distância, que eles não moram juntos. Ela mora com a mãe, ele mora com a mãe dele e eles estão fazendo a construção da casa deles. Então, eles têm um projeto para morarem juntos. Mas eu super entendo que tem, entre aspas, mas não é um relacionamento à distância, porque mora, tipo, no Rio, os dois. Outra pessoa mandou, não, eu curto uma safadeza presencial, acho chique. Acho muito chique. Já tive e teria de novo, mas com plano de estar perto. Já teve relacionamento, teria de novo, mas aí... com plano de estar perto, se tivesse um projeto de estarem juntos. Outra pessoa disse que não, outra disse que não presta, outro disse não presta o quê? Ela ou o relacionamento à distância? Fica a dúvida. Pra quem nos ouve e quem sabe que mandou, fica a dúvida, hein? Me conta. Outro disse que era complicado. Nunca digo nunca, mas deve ser bem complicado. O que a gente já tinha comentado. Acho se for em comum acordo. Tá ok. Mas não iria gostar muito não, porque não teria muita confiança. Mas aí... É aquela questão do ciúme que a gente falou semana passada. Mas não deu aí... Não, tipo... Vou. Concordância. Vou, mas não quero. Acho se for em comum acordo, tá ok. Mas aí não vai ter confiança, cara, então deve não vai ser assim, acordo. Tipo... Deve ser uma parada que bate o feeling muito forte pra pessoa aceitar. Porque ela não quer aceitar o relacionamento à distância. Sim. Mas, se for em comum acordo é porque bateu muito, assim, sabe? Tipo... Deu uma vibe legal entre as duas pessoas. E teve também a Amanda, que ela botou, óbvio, a louca. Comprei passagem e só fui. Hoje tô noiva e vou casar. Inclusive, me convide para o seu casamento. Espera convite aí. Eu achei uma doideira muito doida quando você me contou. Só que, cara, foi muito legal que ela veio, tipo, de Juiz de Fora pro meu aniversário. A gente conheceu ela. Ela é muito gente boa, bonita. De Juiz de Fora pra Campo Grande. Tipo, foi muito legal. Eu tive um prazer muito grande de conhecê-la. Torço muito por você. Você sabe disso. Eu sempre torci muito por você, pra que você sempre fosse feliz. E é isso. Desejo isso, meus votos pro seu futuro casamento. Seja muito feliz. Que vocês se amem muito. Convites. E, por favor, me convidem. Olha, eu vou falar de uma pessoa aqui que eu nem tinha visto, que você botou no nosso grupo do podcast, que foi do meu melhor amigo. Sim. Que semana passada... Olha só, a gente tá muito em sintonia. Semana passada, a gente falando de ciúme, eu já tinha comentado mais ou menos a questão do ciúme. O meu melhor amigo respondeu a caixinha de pergunta pro Júnior, que não foi nem pra mim, e ele respondeu basicamente o que eu falei. E eu concordei. Ok. E eu falei que ódio. E aí...
O Júnior fez a caixinha de pergunta dele também sobre relacionamento à distância. Esse meu melhor amigo mandou o seguinte, e eu não tinha visto essa mensagem até agora. Somente se a relação estivesse bem estabelecida e fosse um caso de só passar um tempo longe, como um intercâmbio acadêmico ou profissional. Agora, iniciar um relacionamento dessa forma, ou no início de um, nem pensar. Cara, ele falou basicamente a minha O que introdução. você falou. Basicamente, o que eu falei ele só no não foi início. detalhado. Você só não foi detalhado, tipo, intercâmbio, algo do tipo. Mas aí eu falei sobre projetos acadêmicos, profissional, enfim. Cara, eu tô muito alinhado com o meu best. Muito alinhado. Teve gente que botou aqui que pra pessoa não dá, porque a linguagem do amor dele é o toque físico. Olha! Nossa, que poeteiro, cara! Poeteiro. Achei chique, hein? Achei chique, hein? Teve gente que falou que depende. É bem ruim, mas se for temporário, dá pra aceitar o relacionamento à distância. Por que não? Teve aqui um que falou que já teve, mora no Recife e o ex morava em Fortaleza, mas a distância ficou inviável. Daí terminaram. É mais um caso de que de estado, não deu muito por causa certo. de... É porque é muito complicado. Infelizmente, a vida do adulto, do pobre que não é herdeiro, é trabalhar muito. E às vezes a gente tem uma escala muito extensa, muito cansativa, cara. Às vezes é isso, mas vai, segue. Uhum. Teve gente que falou que não teria, às vezes não dá certo nem estando perto, quem dirá a distância. Olha, eu vou te falar, às vezes a distância dá mais certo do que a pessoa perto de você. Às vezes é. Às vezes tem gente que é horrível estando perto. Mas brincadeiras à parte. Teve gente que falou que não teria porque é muito difícil de administrar a distância. Que a gente já falou também. E teve gente que falou que sim, que teria, mas se tivesse perspectiva de um futuro estarem juntos. Sim. Que eu acho que é basicamente o que todo mundo que começa um relacionamento à distância quer, né? E é isso. Esse foi mais um tema sobre relacionamento à distância. Eu, Júnior, não teria. Eu acho que eu não tenho esse dom, não tenho essa vocação para relacionamento à distância. Que eu também, foi que um dos nossos seguidores comentou, que ele falou que eu acho, do toque físico, eu também sou muito da carne, do toque, da presença, de estar junto. Sim, eu gosto de carne, do cheiro da pele, de estar com a pessoa. Então eu sentiria muita falta. Mas eu, Júnior, não teria. Eu prefiro um presencial meia bomba do que um distante muito bom. Mas é isso, eu prefiro fazer de tudo pra estar perto e acho que a distância não me ganha, não. Eu sou um presencial bom, né? Sim. Ah, tá, fiquei na dúvida aqui agora. Na verdade... Achei que era o presencial meia bomba agora. Na verdade, já disse isso no episódio, vou repetir. Eu não vou fazer divulgação de você. Porque se eu fazer já me dá dor de cabeça, imagina se eu fizer. Não vou divulgar. É ruim e é ruim. Só tem ciúme do bolso, tá, gente? Galera, já falei isso no episódio passado. É sobre isso. Esse foi mais um episódio. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui, por vocês nos acompanharem. Lá no nosso perfil oficial, para quem não conhece, tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. Tem o nosso link do Apoia-se também, que é o apoia.se/tudo-numa-boa-pod. Para você ser nosso apoiador, você vai ter todo mês um episódio exclusivo de fofocas dos outros, nossa, falando coisas pessoais da gente. Apenas a partir de R$5. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por quem nos incentiva. Obrigado por quem tá aqui. Obrigado por quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Continue. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. E divulga pra todo mundo. Episódio de ciúme, episódio de relacionamento tóxico. Tem episódio pra tudo que é gosto. Então Sim. divulga lá pra gente crescer, que a gente tá precisando de seguidores pra começar a ganhar alguma coisa. Muitas pessoas perguntam pra mim, quando eu falo, eu tenho um podcast, eu e meu namorado e tal. Todo mundo pergunta, qual é o tema? Cara, não tem tema. Aqui a gente é livre, nós somos abertos e fala sobre tudo. Nós somos muito abrangentes sobre todos os temas e assuntos e futilidades, coisas sérias, pautas simples ou pautas extensas. E é isso. Se você quer falar sobre algum assunto, pode mandar pra gente. A gente é super aberto. E é isso.
E vou te falar, 2 semanas sem falar que eu ando cansado. Verdade! E que eu não consigo fazer as coisas, viu? Verdade! Que eu tomei uma chamada, gente. Chamei a chamada que toda vez eu ficava falando que eu ando muito cansado, que não sei o que. Então, parei. Só comentei porque eu achei engraçado que eu lembrei disso agora. Sim. Mas é isso. Tá lá, episódio exclusivo lá nos apoiadores. Quem começar a apoiar agora tem todo o repertório do que já teve. Sim. Todos os episódios exclusivos, mais os erros de gravação que tem lá. É isso, ainda tem os erros de gravação. Eu trabalho, gente. Trabalho muito. É isso. Um beijo! Beijo, até a próxima.